Oi gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Carol de Língua Portuguesa e esse é meu canal Prof. Explica. Dando continuidade ao estudo da sintaxe, hoje nós veremos orações coordenadas. Então roda a vinheta. Vamos começar vendo o que são as orações coordenadas. Então as orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente. O que isso quer dizer? Que uma oração não depende da outra para ter seu sentido completo. Por exemplo, acordei, levantei e preparei o café da manhã. Então ali nós temos 3 orações. E como que a gente sabe que nós temos ali 3 orações? Contando o número de verbos ou de locuções verbais. Então acordei é um verbo, levantei é outro verbo, preparei é outro verbo. 3 verbos igual a 3 orações. Lembrando que eu já tenho aula sobre frase, oração e período aqui no canal, já tenho aula sobre conjunção, que são assuntos que vocês precisam saber para entender melhor as orações coordenadas. Então eu vou deixar os cards e os links aqui na descrição dessa aula para quem ainda não assistiu. Mas voltando aqui, por que elas são orações coordenadas? Porque uma não depende da outra. Se eu falar acordei, vocês entendem. Se eu falar levantei, vocês entendem. Se eu falar preparei o café, vocês entendem. E elas são assindéticas porque elas estão separadas por vírgula e não por conjunção. Outro exemplo. Acordei, mas não levantei. Então agora é o mesmo acordei, o mesmo levantei. Só que eu mudei um pouco ali o sentido da frase e acrescentei a conjunção mas. Então agora as orações elas estão ligadas por conjunção. E no caso aí, essa conjunção está dando uma ideia de adversidade, de oposição de ideias, né? Por que é uma oposição de ideias? Porque quando a gente acorda, espera-se que a gente levante. Mas ali eu estou falando acordei, mas não levantei. Então tem essa oposição, né? Quando a gente espera uma coisa e acontece outra. Então aí, se nós fôssemos classificar essa oração, seria uma oração coordenada sindética adversativa. Vamos ver agora as orações coordenadas assindéticas. Então, as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não são separadas por conjunção, e sim por pontuação, que pode ser a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos. As coordenadas sindéticas, elas são aquelas que são ligadas por conjunção. Então, quando a gente fala em assindética, esse A antes da palavra sindética é aquele prefixo de negação. Então, se a sindética ela tem conjunção, a assindética não vai ter conjunção. Só que as orações elas precisam ser separadas de alguma maneira, né? Eu não posso deixar as orações tudo juntas, né? Então, se a gente não separa por conjunção, a gente vai separar por pontuação. Então, por exemplo, estudei, fiz a prova, fui aprovada. Então, ali nós temos 3 orações porque tem 3 verbos. Estudei é um, fiz é outro, fui é outro. Então, ali nós temos 3 verbos, 3 orações e elas são assindéticas porque estão ali separadas por vírgula. Outro exemplo. Vitor ligou a televisão, assistiu a um trecho do filme e adormeceu. Então, ali tem ligar, assistir e adormecer. 3 verbos, 3 orações novamente. De novo, elas são coordenadas, né? Porque uma não depende da outra para ter seu sentido completo. E elas são assindéticas porque estão separadas novamente por vírgula. Agora nós vamos ver as orações coordenadas sindéticas, né, que são aquelas que são ligadas por conjunção. Nós temos 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Como o próprio nome sugere, a aditiva vai expressar uma adição, né? A adversativa uma oposição, a alternativa uma alternância, a conclusiva uma conclusão e a explicativa uma explicação, né? Uma razão, um motivo. Então o próprio nome das orações já dá uma dica do que elas exprimem na oração, né? Então vamos ver exemplos. O rapaz estuda e trabalha. Então ali esse e é a conjunção aditiva que está ligando essas 2 orações, né? O rapaz estuda com trabalha. Um exemplo de adversativa. O rapaz estudou, mas não foi aprovado. Então se ele estudou, espera-se que ele seja aprovado, mas ele não foi. Então tem essa oposição de ideias, por isso que é uma adversativa e as orações estão ligadas ali pela conjunção mas. Aí vocês podem pensar, mas tem uma vírgula também, não seria então assindética? Não, tá? Aqui é porque a gente tem que utilizar a vírgula antes da conjunção mas. Ela só vai ser assindética se ela for ligada por pontuação e não tiver nenhuma conjunção, tá? Porque muitas conjunções elas exigem o uso da vírgula antes delas e às vezes depois também, né? Outra coisa importante, não tentem decorar. Essa conjunção é sempre da oração coordenada sindética aditiva, essa é sempre da adversativa, nem sempre, tá? Às vezes uma mesma conjunção, dependendo do contexto, ela pode ser classificada
como de uma forma e às vezes de outra. Então vocês têm que entender o que está sendo dito para conseguir classificar as orações corretamente. Depois um exemplo de orações coordenadas sindéticas alternativas. Ou o rapaz estuda ou trabalha. Então quando a gente tem esse ou, é muito comum de ser uma alternativa, né? Então eu estou dando uma alternativa, ou ele faz uma coisa ou outra. Conclusiva. O rapaz estuda, logo não trabalha. Então ponto, né? Estou só dando uma consequência ou concluindo o pensamento. E a explicativa, né, vai trazer uma explicação, por isso que ela tem esse nome. Então, o rapaz estuda porque não trabalha. Então, eu estou explicando, né, por que ele estuda, porque ele não trabalha. Aqui eu quis trazer o mesmo contexto, né, de estudar e trabalhar, para vocês perceberem que a gente pode colocar o mesmo contexto em todas as orações, mas agora a gente vai ver com contextos diferentes. Então, voltando ali na aditiva. As pessoas não comeram nem beberam. Então, esse nem, ele é o mesmo que e não, né? Então, as pessoas não comeram e não beberam. Só que eu quis usar o nem para mostrar para vocês que nem sempre vai aparecer o e, tá? Então, ali eu estou apenas acrescentando uma informação a mais, né? As pessoas não comeram e aí eu estou acrescentando que elas também não beberam. Outro exemplo de adversativa. Havia muito barulho, entretanto, ninguém se calava. Então, se havia muito barulho, espera-se que as pessoas se calem, né? Para acalmar um pouco os ânimos, mas não se calaram, né? Então, esse entretanto ali é a minha conjunção adversativa, que está dando essa oposição, né? Lembra que eu falei para vocês, quando a gente espera uma coisa e acontece outra, é uma oposição. Alternativa, vem agora ou perderá a vez, né? Então, de novo, estou dando uma alternativa, ou faz isso ou aquilo. Conclusiva, você é saudável, portanto deve trabalhar. Ponto, né? Então, conclui o assunto. E a explicativa, ela estava cansada, pois dormiu muito. Então, também, de novo, só estou dando uma explicação, né? Uma razão, um motivo de algo que está na outra oração. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que tenham gostado, que seja útil para vocês. Curtam este vídeo, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. É importante ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de todas as aulas. E é isso, até a próxima, tchau!